O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo que mais trabalhou para a pregação do evangelho. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ele mesmo foi autorizado pelo próprio Criador, pelo Espírito Santo, de colocar ali. Eu sei que eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos, mas espera aí, não fui eu não. Foi a graça de Deus comigo. Porém, o apóstolo Paulo, ele sofreu muito com a questão de ser chamado de apóstolo. Porque ele era um perseguidor da igreja, ele assolava a igreja, ele fez coisas que, se nós fôssemos ver hoje o que ele estaria fazendo com relação à igreja, talvez muitos de nós aqui jamais poderia admitir que Paulo um dia fosse falar de Jesus. E ele sofreu muito por conta disto. Ele não era considerado apóstolo por muitos. Os apóstolos que estavam ali quiseram substituir Judas Iscariotes por outro apóstolo. Esse lugar não pode ficar sem uma pessoa. E eles então, usando a sorte, Urim e Purim, eles selecionaram discípulos que estiveram durante todo o tempo que Jesus esteve sobre a terra, presenciaram a morte e a ressurreição de Jesus, eram requisitos. Matias foi escolhido para o lugar de Judas Iscariotes. Porém, entendo eu, e para mim isso é muito claro, não muda nada com relação ao novo nascimento, à salvação, nada disso, mas me deixa muito claro que se eles tivessem esperado um pouquinho mais, o apóstolo Paulo chegaria lá, o Senhor me apareceu no caminho de Damasco. Ele me chamou e me escolheu para apóstolo. Foi ele quem foi chamado. Quando Jesus chamou os apóstolos, ele passou uma madrugada inteira em oração. E logo pela manhã reuniu os discípulos e dali chamou 12. Vocês são apóstolos. É só uma questão, né? Eu não sei como é que tem seres humanos com coragem tamanha de serem intitulados apóstolos hoje em dia. Porque isso é um erro grave, é um equívoco gravíssimo. Apóstolos só houveram 12. Ou mais, houveram 13. Porque eu estou considerando Paulo e não Matias. Paulo, apóstolo, olha só o detalhe, por isso que eu queria falar o do parênteses ali. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Matias foi um apóstolo chamado pelos homens. Paulo, da mesma maneira que Jesus chamou um a um, olhando para eles, Jesus vai lá no caminho de Damasco e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele diz: quem és? Eu sou Jesus. E aí o próprio Senhor Jesus chama ele. Passa 3 anos com ele no deserto da Arábia e ele se torna, então, o maior apóstolo que houve. Por isso que eu gosto de ver por que isso está escrito ali. E aí o versículo 2, olha só que interessante. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Meu amado, a gente deve cultivar de uma maneira muito carinhosa e muito especial a nossa comunidade, a igreja, os nossos irmãos. Meus irmãos são pessoas especiais. Devem ser pessoas que eu devo considerar superiores a outras. Devem ser pessoas de muita estima para nós. Pessoas que nós fomos agora colocados para vivermos juntos, unidos, falando de Jesus, a mesma língua, pregando o evangelho, vivendo essa graça maravilhosa, dia a dia, comendo 1 saco, 2 sacos, 10 mil sacos de sal junto, se alegrando um com o outro, chorando um com o outro, vivendo realmente uma interação maravilhosa, que é o corpo de Cristo, aonde a gente está obedecendo e vivendo e vendo a realidade do amor. Jesus falou assim: um novo mandamento eu dou a vocês, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus amados, assim é que nós vamos viver esta graça maravilhosa, amando um ao outro. E amar um ao outro é realmente ter o prazer de estar junto. Por isso que nós precisamos caminhar, avançar, para que o nosso amor entre nós aqui seja um amor completamente sobrenatural. Não é um amor natural, é sobrenatural, vem do alto. É um amor tremendo que Deus derrama no coração de todo aquele que nasceu de novo.